Olá, meu nome é Wilbert Salgueiro, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, da UFES, em Vitória, e vou participar desse projeto super bacana, chamado Viagem Literária, coordenado pelo Sistema Estadual de Bibliotecas de São Paulo. Eu vou estar aí em algumas cidades de São Paulo, né, dos dias 16 a 19 de novembro, né, para a gente conversar, né, sobre poesia e poema e também fazer, exercitar, né, essa arte do verso, né, não só do verso, mas enfim, às vezes também composições visuais, etc. Né? Mas de início eu quero mandar uma saudação, né, um alô para todos os colegas, né, das cidades pelas quais eu vou passar. Tá? No dia 16 de novembro, né, eu vou estar em Indaiatuba. No dia 17 de novembro, a oficina, né, e o bate-papo vão ocorrer na cidade de Itu. No dia 18 de novembro, eu estarei na cidade de Alumínio. E no dia 19 de novembro, vamos finalizar, né, esse tour, né, por São Paulo, no município de Itapevi. Né? Como já sabem, né, enfim, essas atividades se dividem em dois tipos, né, de ações. Né? Então, às 14h30, né, às 2h30 da tarde, a gente faz uma oficina, né, oficina de poesia, com todos os participantes, né, espero, enfim, um público bastante variado, pessoas interessadas, né, em descobrir, né, ou ampliar, né, as suas informações acerca do que vem a ser poesia e do exercício de fazer poemas. Né, e às 19 horas, né, em todas essas cidades, né, a gente vai conversar, né, sobre literatura mais livremente, né, acerca, enfim, do meu ofício de professor, de poeta, de escritor em geral, tá, de ensaísta, sobretudo. Então, repetindo, né, um abraço a todos os colegas aí, né, de Indaiatuba, no dia 16 de novembro, de Itu, no dia 17 de novembro, Alumínio, 18 de novembro, e Itapevi, dia 19 de novembro. Né, sempre às 14h30 e depois às 19 horas. Né. Como eu disse, eu sou professor, agora de uns anos para cá, desde 2014, né? Eu já sou professor titular, né, de literatura brasileira aqui na UFES. Né, já estou aqui há quase 30 anos, né, entrei aqui na UFES em 1993. Eu sou oriundo, né, eu sou carioca, na verdade, sou do Rio de Janeiro, mas agora já sou carioxaba, né, já sou um pouco de carioca e bastante de capixaba. Também já mais de uma década, né, eu também faço uma pesquisa, né, junto ao CNPq, exatamente sobre poesia, né, poesia contemporânea brasileira, né, e a partir de questões mais específicas ligadas ao testemunho, né, e também ligadas ao humor. Tá? Eu vou já falar de alguns livros, né, que eu publiquei nessa área de poesia. Sendo professor de literatura e publicando, né, também sendo poeta, né, então eu tenho esse perfil muito comum hoje, né, no Brasil e no mundo, que é alguém que faz poesia e estuda poesia ao mesmo tempo. Né? Então, eu já vou mostrar alguns livros para vocês, né, ao longo desses anos. E uma outra atividade que eu faço com muito prazer, né, que tem me dado bastante retorno, né, porque é uma ação de bastante alcance, né, que mensalmente eu escrevo uma coluna, né, para o jornal Rascunho, né, um jornal de literatura chamado Rascunho, que tem na sua versão impressa e tem também o acesso digital, né, desse jornal. E nesse jornal eu faço tem uma coluna chamada Sob a Pele das Palavras, em que eu mensalmente analiso um poema. Né? Já faz mais de 6 anos que eu tenho essa atividade, então já foram mais de 70 por aí análises, né, de poemas. Tá? Especificamente sobre a importância, né, de participar, né, de todos, né, do maior número possível de interessados participar desse programa Viagem Literária, né, que o CISEB coordena, né, um programa importantíssimo. Né, eu destaco algumas questões, né, porque a poesia ela está muito ligada desde o seu nascimento, né, na Grécia, à filosofia, né, e também à política.
né? Então, a poesia, ela é uma forma de conhecimento, né, como a filosofia é e sempre foi, né, como também a poesia é uma forma de intervenção, né, como a política é e sempre foi, né? Além disso, quer dizer, estudar, né, estudar poesia, né, é você estudar, estar perto de poesia, ler poesia, fazer poesia, é você ampliar, né, seu mundo, né, em relação à cultura, em relação à história, né, do Brasil, à história do mundo, né? Você conhece o seu país, o seu lugar, o seu entorno, né, a história do mundo, né, a partir, você pode fazer tudo isso a partir do conhecimento, né, da poesia, né? Além do que, a poesia não sendo propriamente história nem sociologia, né, a poesia ela nos dá prazer, né, prazer estético, né, de lidar, né, com o diferente, né, com o estranho, né? Então a poesia nos estimula, né, a sair daquela mesmice, né, em que o dia a dia, né, que o cotidiano insiste em nos colocar, né? Então a poesia ela estimula a nossa curiosidade, né, intelectual, ao mesmo tempo em que nos dá um prazer estético, né? Isso é muito, muito bom, né, muito interessante, né? No caso da nossa oficina de poesia, né, especificamente, a gente vai tentar aliar, né, essas duas ações, né, no sentido de umas reflexões mais teóricas, né, mas não sendo um curso de letras, evidentemente, né, reflexões teóricas de caráter mais didático, mais prático, e a seguir exatamente uma oficina de produção, né, de poesia, né. Então, para isso a gente vai ler, né, conversar sobre muitos poemas, né. Acho que lendo poemas, né, conversando sobre eles, que a gente entende mais, né, para usar uma expressão de um escritor, né, o risco do bordado, né? Então vamos ler poemas de Carlos Drummond de Andrade, né, que é o nosso poeta mais não importante, badalado, né, comentado, estudado, mas também Manuel Bandeira, mas também João Cabral de Melo Neto, Cecília Meirelles, Paulo Leminski, e vamos dar uma preferência, enfim, vamos também avançar muito na poesia contemporânea, né? Muitos autores brasileiros, né? Contemporâneos brasileiros, porque a nossa língua, né? É mais fácil de lidar com a poesia em língua portuguesa do que uma poesia em outra língua, né? Então, vamos fazer esse percurso aí, tá? Eu, propriamente, nessas décadas que eu pesquiso poesia, né? A minha tese de doutorado já foi sobre poesia brasileira contemporânea, né? Eu defendi lá em 1996, publiquei posteriormente esse livro aqui, foi o fruto da minha tese de doutorado, chamado Forças e Formas, Aspectos da Poesia Brasileira Contemporânea dos anos 70 aos 90. Né? É um estudo da poesia chamada marginal e a poesia pós-marginal, né? Anos 70, 80, 90. Tá? Esse é o meu primeiro livro já de ensaios. Né? A seguir, já como professor da Universidade Federal do Espírito Santo, publiquei esse livro de ensaios chamado Lira, a Brasileira, Erótica, Poética, Política, né? Em que são ensaios longos, né? Acerca de vários poetas, né? O próprio Drummond, Cecília, Arnaldo Antunes, Glauco Matoso, Paulo Leminski, Gonçalves Dias, né, Caetano Veloso, etc. Né? Esse foi o meu segundo livro de ensaios. A seguir, né, em 2017, publiquei esse livro aqui um pouquinho grande, chamado Poesia Brasileira, Violência e Testemunho, Humor e Resistência. Essas 4 palavras-chave aqui: violência, testemunho, humor e resistência, que são aspectos da poesia que eu tenho privilegiado na minha pesquisa recente junto ao CNPq. Então são vários ensaios aqui sobre esses temas, né, especificamente, e alguns sobre alguns autores, como Drummond novamente, como Chacal, Sérgio Sampaio, Luiz Fernando Veríssimo, que também é poeta, né, Glauco Matoso, por aí. Tá? E recentemente eu publiquei, né, em 2019, esse livro chamado A Primazia do Poema, em que eu reúno, né, reúno 42 ensaios sobre poetas poetas de que eu analisei alguns poemas no jornal Rascunho, né? Aí são 42 poetas, enfim, muita gente, né? Mas, enfim, tem a Adélia Prado, né, Alice Ruiz, Angélica Freitas, Hilda Hilst, Leila Miklos, Machado de Assis, Paulo Henriques Brito, etc. Tá? Então são esses aqui. Como eu disse, estão esses ensaios, né? Eu
reuni aqui nesse livro. São ensaios que eu publico nesse jornal aqui, Rascunho. Esse jornal Rascunho, essa aqui é a edição agora recente de novembro de 2020. Né? Afora esses livros sobre poesia, né, eu me aventurei na literatura infantil, né, com esse livro aqui, O Que É Que Tinha no Sótão, né, um livro para crianças, para jovens, mas também para adultos. Né? E, propriamente como poeta, eu lancei ainda logo após a minha graduação, né, eu fiz esse livro de haikais, né? Isso aqui é um exemplar raro que eu tenho aqui em casa, de 1990, né, só haikais, né, que eu fiz aqui. Depois eu parei de fazer haikais e fui fazer sonetos. Né? Então, em 94, eu lancei esse livro só de sonetos, chamado Personecontos. Tá? E, recentemente, né, pela editora Patois, aí de São Paulo, né, eu lancei esse livro, cujo título é O Jogo, Misha e Outros Sonetos. São 150 sonetos, mais ou menos. Tá? Então, estão aqui nesse livro que, enfim, me deu bastante alegria. Né? E agora, talvez até novembro esteja pronto, ou não tenho certeza, eu tenho um novo livro de sonetos que está no prelo, está sendo feito por uma editora aqui de Vitória, chamada Editora Cousa, que deve se chamar apenas sonetos. Né? São mais de uns 50 sonetos, enfim, uma forma poética de que gosto, né, e que tento fazer algumas, e a partir dela tento fazer algumas novidades formais. Né? Tá? Então esse é o recado aí, dando boas-vindas a todos, né? Esperando em breve encontrá-los. E lembrando, enfim, que para a nossa oficina, né, basicamente vamos precisar de um projetor para todos acompanharem, né, os poemas, né, e as atividades. Né, e se for possível, né, se não for por causa da pandemia, se for possível, que os colegas, todos os participantes, tenham em mãos, né, o material da oficina que tem 17, 18, não chega a 20 páginas, né, para dar uma facilitada na consulta. Tá? Afora isso, né, então até breve a gente se encontra. Tá? Um abraço a todos, tchau.